Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula de probabilidade estatística. Sou o professor Edson Superferlin. E nesta aula nós vamos trabalhar um pouquinho, já juntando todos os conceitos que nós já vimos, já tendo probabilidade de estatística agora, com algumas estimativas. E a primeira que nós vamos trabalhar agora é com a teoria da estimação, tá? Da estimativa. Então agora nós vamos trabalhar já pensando com estimativa de valores, com confiança com que esses valores nos trazem uma informação. Então vamos dar uma olhada no que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá. Então, primeiramente, o que nós vamos trabalhar? Então, nessa teoria da estimação, nós vamos entender o que são essas estimativas, né? E daí nós vamos trabalhar com intervalos de confiança, e usando 3 elementos nesse pacote, que são as médias, as proporções e as variâncias. Lembra que nós já vimos esses termos em algum lugar? Então agora nós vamos começar a agrupar isso já para a gente usar todos esses elementos que nós já vimos já no nosso situação, no nosso problema, ok? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos definir o que são estimativas não tendenciosas e estimativas eficientes. Então, uma estatística é chamada estimador não tendencioso, termo bonitinho, né? De um parâmetro populacional, se a sua média for igual ao parâmetro. E o valor correspondente é então chamado estimativa não tendenciosa. Ou seja, quando aquele valor realmente é o valor feito à medida, à medição, né? Então esse valor é não tendencioso, eu não estou aplicando nenhum tipo de análise sobre esse valor. É o valor realmente extraído na nossa análise dos dados. Se as distribuições amostrais de duas estatísticas têm a mesma média, a estatística apresente a menor variância é chamada estimador eficiente da média. E o seu valor, por sua vez, né, é chamado de estimativa eficiente. Uma indicação do erro ou da precisão de uma estimativa costuma se chamar de confiabilidade. Então esse é um termo que nós vamos usar daqui para frente, ok? Então vamos começar, vamos lá. Então vamos começar com o intervalo de confiança para médias, usando médias, só que para grandes amostras. E aí alguém pensa assim, nossa, grandes amostras vai ser quanto? No caso aqui, grandes amostras é maior ou igual a 30, ok? Qualquer intervalo maior ou igual a 30 já é dito que é de grandes amostras. Então vamos lá, algumas coisinhas que a gente precisa ter em mente. Então, se a estatística S, né, nosso espaço é uma amostral, eu tenho uma média amostral representada por X barrado. Então, os limites de confiança, por exemplo, 95 e 99, a gente pode estimar, né, por meio da média, de que maneira? Então, se eu tenho a média X negado, né, X barrado, e eu trabalho com 95% de confiança, se nós olharmos aqui na tabelinha abaixo, 95% tem um valor, 95% é um valor de 1,96, ou seja, a minha média, o meu valor, né, minha média populacional ali vai ser em quê? Vai ser a minha média mais ou menos 1,96 vezes o desvio, já que esse sigma que é o desvio padrão, vezes o sigma dessa amostra. Se eu trabalhar com o valor de 99%, olhamos aqui na tabela, 99% dá o valor de 2,58. Então eu já estou trabalhando já com um valor que vai ficar X, né, a média, mais ou menos 2,58 do nosso desvio padrão. Então agora eu trabalho, vocês já perceberam que eu vou trabalhar com valores que é para mais ou para menos dessa média. Então eu vou trabalhar agora com limites de confiança levando em conta alguma coisa. No caso aqui, nesse primeiro momento, eu vou levar em conta a média com que eu tenho do meu problema, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas fórmulas. Então, a primeira fórmula aqui que nós temos, né, para grandes amostras, é o limite de confiança. Então, o limite de confiança é dado por duas fórmulas. A primeira é o nosso padrão, nossa fórmula padrão, que leva em conta sempre o mais ou menos, ou seja, uma variação, levando em conta o desvio padrão, o meu número de elementos e esse ZC, que é aquele valor tabelado ali no slide anterior. Se eu trabalho com uma população, mas onde eu tenho uma reposição dessa população, a minha fórmula já muda, ok? Isso aqui eu coloquei, mas a gente pouco utiliza, a gente vai usar mais essa daqui. Mas é bom ter essa outra, porque se acaso tiver um problema onde eu tenho uma reposição populacional, ou seja, essa população eu estou repondo na minha amostragem, eu tenho que levar em conta essa fórmula aí, ok? Então, nesse caso aí, se a gente pegar um exemplo, como é que fica no exemplo? Então, suponha a altura de 100 estudantes do sexo masculino, tá? Dentro de 1.546 estudantes, ok? Eu tenho um aspecto amostral de 1.546, eu estou pegando 100, ok? Lembrando que as minhas estimativas são não tendenciosas, ou seja, são reais, é eficiente, né? Tanto para a média quanto para a variância. Então, a média nesse problema detectou-se que é 67,45 polegadas. Polegadas é uma unidade de medida, né? Então, por isso que foi adotada aí. Em vez de ser centímetro, aqui é polegadas. E a minha variância é de 2,93. Então, esses valores aqui vieram de uma pesquisa estatística, ok? Muito bem, de uma pesquisa estatística. Eu vou trabalhar com o valor de confiança de 95%.
Então eu quero saber, dentro desse nível de confiança 95%, qual é a minha variação da altura desses estudantes. Então, aplicando a fórmula aqui. Então, qual é a minha média? X negado é a minha média. Minha média é 67,45. Quem é meu ZC? Se nós olharmos ZC no slide aqui, ZC de 95% é 1,96. Então, volto lá, 1,96. Vezes o desvio, no caso aqui, a variância, né, que no caso aqui é o 2,93, ok? 2,93, dividido pela raiz do N. Quem é meu N? Meu número de elementos que eu estou usando, que é 100. Então, no caso aqui, 100. Então, com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a altura dessa população vai ficar em torno de 67,45 mais 57, que dá 68,02, ou 67,45 menos 57 polegadas, que é 66,88. Ou seja, eu tenho uma 95% de chance, ou 0,95 de probabilidade, dessas alturas, desses 100 estudantes ficar entre 66,88 e 68,2 polegadas, no caso aqui, polegadas. Tudo bem? Bom, se eu trabalho agora para amostras pequenas, ou seja, um N menor que 30, eu também tenho uma forma muito parecida, ok? É muito parecida. Só que aqui eu já mudou aqui, antes era ZC, agora eu tenho um TC, né? Onde esse TC, ele já é um valor tabelado que nós vamos utilizar para os nossos testes. Então, se nós pegarmos aqui, e aqui é importante o seguinte, ó, se eu estou falando com um nível de 95%, na verdade, para quanto falta? Para 100, falta 5%. Por isso que eu divido metade para cada lado, então 2,5. Porque é metade para um lado, metade para o outro. Então 2,5, 2,5 dá 5, que é a diferença para 100 para os 95 que aqui está colocado. Ok? Então vejamos no exemplo. Então imagine uma amostra de 10 medidas de diâmetro de uma esfera, que tem 4,38 polegadas, e o desvio padrão é 0,006 polegadas. Então qual é o limite de confiança para 95? Se nós pegarmos do valor tabelado, pro T sendo 0,0975, que é realmente a diferença aqui, se nós olharmos aqui de novo, 2,5 para 1, tá? Se eu pegar aqui 0, né? 0,025 mais 0,975 dá 1, ok? Por isso que aqui é 0,0975, né? Eu tenho o valor como sendo 2,26. Esse valor está tabelado, depois a gente vê. Então, se eu aplicar a fórmula, como o desvio padrão, a média aqui é 4,38, o T para 0,975 é 2,26, que nós já sabemos, 2,26. Aqui o desvio padrão é 0,06 polegadas. Lembrando que eu tenho tudo a mesma marcação, né? Se é polegadas em todos os aspectos, polegada e polegada. Dividido por N. Qual é o meu N? Meu N aqui é 10 medidas, né? Então, 10 menos 1, fazendo todas as contas, eu vou ter que, para esse índice de 95% de confiança, eu tenho que essas esferas vão ficar entre 4,335 polegadas e 4,425 polegadas. Porque eu tenho um valor que vai ficar entre 4,38 polegadas, mais ou menos 0,0452 polegadas, ok? Então veja que agora eu já trabalho com intervalo de valores, tá ok? Bom, então isso quando eu estou trabalhando com valores de médias. Então até agora eu trabalhei com médias. Agora imagine que eu não tenha mais média, imagine agora que eu tenho uma probabilidade de sucesso. Agora eu tenho uma probabilidade de sucesso. Já vai mudar um pouquinho a minha fórmula, ok? Minha fórmula é essa, e se eu tenho reposição, a minha fórmula é essa daqui. Então vamos ver isso num exemplo. Então imaginem que em uma amostra aleatória de 100 eleitores de um determinado distrito eleitoral, 55% deles são favoráveis a um candidato. Determine os limites de confiança para a proposição global de eleitores favoráveis com base de 95%. Então vamos lá. Jogando a fórmula, quem é meu P? Meu P é os 55%, ou 0,55, ok? 55% é 0,55. Mais ou menos, nós sabemos que 95% nós temos lá da tabelinha que o ZC é 1,96, nós já sabemos, está lá na tabelinha. Vezes a raiz quadrada de P. Quem é P? P é o 0,55. P é 0,55. E quem é 1 menos P? 1 menos P é a diferença. Então, 0,55 para 1, 0,45. Dividido por N. Quem é meu N? Meu N é 100 eleitores. Então, fazendo uma continha, eu sei que para esse intervalo aqui eu tenho o quê? Eu tenho que ou a probabilidade de
esses eleitores serem favoráveis ao candidato vai ficar entre 0,45 e 0,65. Por quê? Porque essa variação vai ficar entre mais ou menos 0,10. Tudo bem? Outra medida que eu posso fazer é para variâncias. Né? Então, nós já vimos para médias, já vimos para proporções e agora nós temos para as variâncias. Então, se eu tenho uma variância aqui, eu utilizo essa equação. E num exemplo, como é que ficaria? Então, imagine o seguinte. Imagine que o desvio padrão da vida de uma amostra de 200 lâmpadas seja de 100 horas. 100 horas. Ok? Determine os limites para 95%, né? Para o desvio padrão, sendo que o desvio padrão é igual para todas as lâmpadas. Ok? Então, nós vamos aplicar a fórmula que nós já temos no slide anterior. Então, vai dar o quê? Quem é meu S? Meu S aqui é minha quantidade de horas que eu tenho aqui. No caso aqui, o meu desvio padrão é de 100 horas. 100 horas. 95% da tabelinha nós sabemos que é 1,96. Quem é meu desvio padrão mesmo? 100, que está aqui, 100 horas. Dividido por quê? 400. Quem é 400? É 200 lâmpadas vezes 2, por isso é 400. Fazendo a continha, nós temos que 95% de confiança que as lâmpadas vão ficar com duração entre 90,2 e 109,8 horas, ok? Tá tranquilo? Ficou fácil isso? Então, com essas análises dos intervalos de confiança, a gente consegue ter agora uma projeção, ou usando a média, que é o valor médio dos elementos, ou a questão de sucesso ou insucesso, que é a nossa probabilidade, ou da variância, que tem a ver com o desvio padrão, a gente consegue entender qual é vamos dizer assim, esse nível de confiança que eu posso ter de que determinado valor, determinada situação vai ocorrer. Então aqui nós já começamos a juntar a teoria da estatística com a probabilidade. Então nós estamos começando a juntar todos esses elementos para nos dar subsídios para a tomada de decisão. Ok? Continue lendo, continue fazendo exercícios e até a próxima.